Uma menina de apenas 6 anos. Ela morreu ao cair do 11º andar do prédio. Ela estava sozinha em casa no momento da queda. O pai vai ser indiciado por abandono de incapaz e homicídio sem intenção de matar. Vamos ver como é que foi. De 39 anos, ainda vai responder ao processo, mas pode receber um perdão judicial. A perda da filha é tão grande que torna qualquer pena desnecessária. Que dor, né? Que dor no coração, gente. Vocês viram aí o perigo, o risco de deixar uma criança sozinha dentro de casa. Em alguns casos, isso pode ser considerado crime. E a gente precisa entender por que a criança não tem competência, não tem maturidade para ficar sozinha. Vamos bater um papo sobre isso? Eu recebo aqui no nosso estúdio, olha só, a tenente Andresa Carla, do Corpo de Bombeiros, e também o advogado Alex Lino. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. Tenente, você que lida corriqueiramente com casos envolvendo acidentes com crianças, por que a gente não deve, em hipótese alguma, deixar nossas crianças sozinhas em casa? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. A gente não pode subestimar a capacidade da criança. A gente teve um vídeo há um tempo atrás que viralizou aqui no Espírito Santo de uma criança de meses que subiu uma escada na área de serviço e próximo ali a uma janela. Tinha uma tela de proteção, mas assim, a gente pensando, será que essa criança teria essa capacidade? Então ela puxou uma escada, abriu uma escada, subiu. Então a gente nunca deve subestimar, porque a nossa casa, ela esconde inúmeros riscos, né? Apesar de ser o ambiente que a gente mais se sente bem e seguro, existem inúmeros riscos ali que as crianças, elas se expõem, porque elas são espoletas, elas gostam de explorar ali aquele ambiente. E o que a gente percebe como pai e mãe é que cada faixa etária representa um risco diferente. E a gente não pode subestimar, né? Isso aí, não podemos subestimar. Então, as crianças pequenas, elas têm aquela curiosidade, às vezes quer colocar um grampo ali na tomada e estão sujeitos a choques elétricos, riscos de afogamento, na cozinha, material cortante, material que intoxica ali a criança, né? Produtos químicos, que elas são atraídas por aquilo, né? Pelo cheiro, pela cor. Então, a gente tem que ter vigilância constante, é o tempo todo de olho nos nossos filhos. Alex Lino, obrigada pela sua presença também, boa tarde. Nesse caso, né, a gente já até adiantou quais são os crimes que o pai pode vir, né, a ser punido, mas deixar criança em casa, até quantos anos isso é permitido, não é permitido? Como é que funciona a lei em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Funciona da seguinte forma. A incapacidade que traz o artigo 133 do Código Penal, que prevê o crime de abandono de incapaz, ele é previsto no que tange à idade crianças e adolescentes até os 16 anos, mas a incapacidade também pode vir de uma doença grave de alguma pessoa ou até de uma situação momentânea de um acidente. Pessoa que esteja impossibilitada de se movimentar ou de se alimentar sozinha, torna incapaz para aquele momento. E o crime também pode se enquadrar nesse tipo de situação. Mas no que tange à idade, crianças e adolescentes até os 16 anos. Quanto a esse caso concreto que a gente viu, o crime que possivelmente será imputado a ele será o de abandono de incapaz com resultado morte, porque está previsto esse tipo penal no Código Penal. E pode ter uma pena de até 12 anos, que será acrescida de 1/3 em razão de se tratar do ascendente da vítima. Então, quer dizer, se a gente tem uma criança ou adolescente até 16 anos, perante a lei, é proibido, é crime deixar essa criança sozinha em casa. É crime deixá-la sozinha, mesmo que não aconteça nada. Só de expor essa criança e adolescente aos riscos que a situação dele estar sozinho pode trazer, já caracteriza o crime, tá? Com pena de até 3 anos de reclusão, de 6 meses a 3 anos. Mesmo que nada aconteça, só de deixá-la sozinha. E aí, a gente sabe que, na realidade, na prática, não é bem assim que acontece, porque quantos pais, quantas mães, muitas das vezes precisam trabalhar e deixam o filho mais velho cuidando do mais novo. Isso é permitido? O filho mais velho cuidar do filho mais novo? Desde que seja maior de idade. Se for maior de idade, sim. Perfeitamente. Sempre tem que ter um responsável, um maior de idade, cuidando da criança. O tempo todo. O tempo todo. Aquele momento em que, eu fui ali embaixo resolver uma questão, fui no portão, abri o portão para a vizinha. Isso também pode ser considerado, esses segundos, esses minutos, pode ser considerado um abandono de incapaz? Como bem disse a tenente, a criança tem que ser vigilante a todo momento. Naquele minuto que a pessoa desce, a criança pode ir até o fogão, derrubar uma água fervendo em cima dela, pode colocar um grampo na tomada e tomar um choque. E se desse abandono advir uma lesão corporal grave, a pena não é mais de apenas 3 anos. A pena vai ser aumentada em razão dessa lesão corporal, porque há previsão também nesse tipo penal
o resultado morte e o resultado lesão corporal também. Tenente, você já contou para a gente aqui alguns casos, né, corriqueiros. Quais são os principais riscos de deixar essas crianças sozinhas em casa? Riscos de quedas, né? Todos os cômodos eles escondem alguns perigos ali, né? Na cozinha a gente tem materiais cortantes, produtos químicos lá guardados na área ali de limpeza, choque elétrico, a questão das tomadas, fogo, né? Que a criança se aventura ali também em chamas. E principalmente a gente tem que frisar, Roberto, a questão da prevenção. Por exemplo, nesse apartamento, se houvesse tela de proteção, né, essa criança ela não estaria exposta a esse risco de queda. E as telas de proteção, elas também têm validade, que às vezes a pessoa coloca ali e acha que tá tudo certo e já tenho a tela de proteção e a minha casa está protegida, a minha criança está protegida. Então tem validade, 3 anos, nós moramos no litoral, tem a maresia que acaba corroendo ali também, né? Então é importante a cada 3 anos fiscalizar ver se as telas de proteção estão em condições. Você tocou num ponto muito importante, se tratando desse cenário, né, que aconteceu em Praia Grande, em São Paulo, mas que repercutiu no Brasil inteiro, porque muitas pessoas se identificam. Conhece alguém que deixa o filho sozinho, conhece alguém que acaba deixando o filho com a vizinha e jogado, largado. Muita gente se identifica com essa história, que a gente sabe que acontece sempre por perto. Essa questão da tela de segurança, no 11º andar, é o excesso de confiança dos pais, acabam às vezes deixando de forma que infelizmente, né, favoreça o acontecimento de uma tragédia, o excesso de autoconfiança? Isso, o excesso de autoconfiança. Então, a gente tem que estar de olho o tempo todo, até com a tela de proteção, até prevenindo, guardando os materiais em local trancado, local elevado, seja produto químico, seja material inflamável, né, que as crianças também têm curiosidade com fogo, tem muitos acidentes, até incêndios, que as crianças ali na curiosidade acabam provocando incêndios, porque brincam com fósforo perto de cortina. Então, vigilância é constante, não tem jeito. Já mostramos casos aqui no jornalismo da TV Vitória, crianças brincando com isqueiro que colocaram fogo no cômodo da casa, né? Colocando a própria vida, a vida de diversos familiares em risco. Mas essas crianças não são responsáveis por si. Elas não têm essa maturidade. E a partir do momento que a gente coloca, que a gente imputa essa maturidade a uma criança, doutor Alex Lino, isso é o que a gente fala, né, que configura já como um crime, é um abandono de incapaz. Abandonar aquele incapaz aos riscos que aquela situação pode oferecer, justamente porque ela não tem capacidade de compreender o perigo. Aquele que está ali na condição de curador, de tutor, deve olhar por essa pessoa. E como eu disse, independente da idade, até os 16 anos, e em situações específicas. Imagine se você uma pessoa de muita idade ou um doente mental. Nessa ocasião, ele também é tratado como incapaz, mesmo sendo maior de idade. Nesse caso que aconteceu no litoral de São Paulo, fala-se, né, foi até mencionado aí na reportagem, perdão judicial. O que vem a ser um perdão judicial? Olha, esse é um instituto trazido pelo Código Penal, ele realmente existe, e é quando o juiz deixa de aplicar a pena ao agente quando o sofrimento é maior do que a própria pena. No entanto, a jurisprudência aceita esse tipo de instituto, na maioria de suas vezes, para os crimes de homicídio culposo. Um exemplo trágico que eu posso trazer aqui é de uma mãe que está dirigindo um veículo automotor e cai no sono, colide com esse veículo automotor e vem a matar o próprio filho que está ali dentro do carro. Nessa situação, trata-se sim de um homicídio culposo, sem a intenção de matar, mas o sofrimento dessa mãe é imensurável, muito maior do que qualquer pena que possa ser aplicada a ela. Nesse caso, sim, o juiz pode aplicar o perdão judicial e deixar de aplicar aquela pena criminal a ela. Mas, como eu disse, a jurisprudência aceita muito bem a aplicação deste instituto para os crimes de homicídio culposo, não para o crime de abandono de capaz. Se isso vier a acontecer, seria uma inovação na jurisprudência. Então, você acredita que, nesse caso, não haverá perdão judicial? Nesse caso, acredito que não. Seria algo incomum. Embora a gente saiba, né, que, de fato, a maior pena, a família já vai ter, o pai já vai ter, carregar para o resto da vida nessa culpa. Mesmo assim, se acredita que, mesmo nessa situação, esse pai não tenha esse perdão judicial? Justamente porque existe um artigo de lei do parágrafo 3º que é o resultado morte para o abandono de capaz. Existe um tipo específico para isso. Então, seria deixar de aplicar a lei. Seria inutilizar esse artigo de lei. Por isso que a jurisprudência não aceita o perdão judicial nesse caso. E olha só, gente.